Bom dia, boa tarde, boa noite, gente querida. Como vão vocês? Que bom estarmos juntos em mais um café espiritual. Nosso texto hoje está em Salmos 2, seguindo nossa sequência de salmos nessa série que vem trazer conforto, trazer edificação, exortação, que vem nos ensinar a adorar e a engrandecer o nome do Senhor Jesus. Hoje o nosso texto está em Salmos 2:6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Queridos, nosso tema hoje está em que o rei está no trono. Esse contexto, de Salmos 2, ele é atribuído a Davi, e conforme essa referência feita pelos apóstolos em Atos, capítulo 4, versículo 25 e 26, esse salmo ele foi escrito para a celebração da coroação dos reis de Israel. Mas ele possui um alcance profético muito maior, porque ele aponta diretamente para Jesus Cristo. Então, esse salmo ele é citado diversas vezes no livro de Atos, no livro de Hebreus, em Apocalipse. Então, os primeiros cristãos entenderam que esse salmo ele descrevia a rejeição de Jesus pelos líderes judeus e romanos, mas também a exaltação do governo eterno de Deus. O Salmo 1 que nós vimos ontem apresentou o caminho dos justos, e o Salmo 2 apresenta o Rei dos justos, aleluia. O primeiro Salmo fala da palavra, e o segundo vai falar para nós do Messias, que juntos, queridos, eles formam a porta de entrada, a palavra e o Deus da palavra. É a porta de entrada para todo o livro de Salmos. Então, o primeiro verso vai dizer: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? As rebeliões das nações, meus irmãos, são antigas. Não é coisa nova para Deus. O salmista ele contempla um mundo que se revolta contra Deus. Uma humanidade que deseja uma autonomia sem autoridade, a autoridade centralizada em Deus. Desde o Éden, que há essa tentativa constante do homem de viver fora da dependência do seu Criador. E a gente sabe que não há como vivermos uma vida plena e alcançar a vida eterna sem dependermos do Senhor para isso. A rebelião contra Deus não é só política, cultural, ela é espiritual. O coração humano caído, ele deseja ocupar o lugar que pertence somente a Deus. Ele quer viver por conta própria, ele quer tomar as atitudes sem Deus, sem direcionamento da palavra. O texto ainda vai nos dizer no versículo 4, aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Porque Deus não está assustado com o caos na terra, quem se assusta somos nós. Enquanto as nações entram em pânico, Deus permanece no seu trono, assentado, controlando todas as coisas, porque nada pode pegar Deus de surpresa, nada pode ameaçar o seu reino, nada pode alterar os planos do Senhor. O riso de Deus não é um riso de deboche, mas a demonstração da sua absoluta soberania diante de toda a fragilidade humana. Quando tudo, queridos irmãos, parece estar fora do controle, que nós possamos nos lembrar que pode estar fora do nosso controle, mas nunca do controle de Deus. O versículo 6 vai dizer: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. É a resposta de Deus, é a resposta divina para o caos do mundo, que não é só sistema político, não é só uma ideologia, não é só uma filosofia. A revolta do mundo é contra uma pessoa. E Deus ele dá essa resposta ao mundo na pessoa de Jesus Cristo. A cruz que parecia derrota, a ressurreição revelou o Rei dos Reis,
o Senhor dos senhores. E a ascensão de Jesus confirmou que toda a autoridade nos céus e na terra pertencem ao Senhor. O reino de Deus não está começando, esperando para começar. O reino de Deus já começou em Cristo Jesus, aleluia. E o Filho recebeu toda a autoridade, Jesus recebeu. O Pai entregou ao Filho a autoridade sobre todas as nações. E é isso que esse salmo quer nos revelar, meus irmãos. O versículo 8 vai dizer: pede-me e eu te darei os gentios por herança. Isso revela o propósito do reino. Jesus não morreu apenas por um povo. Jesus morreu para que o seu governo alcance toda tribo, toda língua, toda nação. Aleluia! A igreja participa desse processo, desse propósito. Quando? Quando nós proclamamos o reino de Deus. O versículo 12 vai nos dizer sobre um convite. Beijai o filho, para que se não ire. O salmista ele vai terminar com um chamado ao arrependimento. E esse convite da graça, ele está disponível a todos nós. O mesmo rei que julgará as nações é o Salvador que hoje oferece a sua graça. Então o evangelho ele vai unir essas verdades. Cristo é rei, Cristo é Salvador. E quem rejeita o governo de Deus está a enfrentar o julgamento. Mas quem se rende ao seu senhorio encontra a vida. E não uma vida só aqui, uma vida plena, na plenitude do Espírito, mas a vida eterna. Então, queridos, o salmista ele traz para nós para que nós não venhamos a viver assustados pelas notícias. Não, o reino de Deus não depende do governo dessa terra e a nossa esperança está no Rei que reina para sempre. Quando tudo parecer instável, lembre-se, Jesus está governando todas as coisas. Ele permanece no trono assentado, governando a nossa casa, o nosso casamento, a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos. Se existem áreas na nossa vida que ainda estão resistindo ao governo de Cristo, que hoje nós possamos convidá-lo e nos render aos pés do Senhor dos Senhores. Porque onde Jesus está, a paz governa. Onde Jesus está, há transformação. Então, queridos, que possamos encontrar em Jesus essa paz e essa boa nova. Ele é a nossa esperança. Os homens o rejeitaram, as autoridades o condenaram, os soldados o crucificaram, mas Deus o ressuscitou e o exaltou acima de todo nome. Ele é Jesus, ele está acima de todo nome. A cruz não foi o fim da história, foi a entronização do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Hoje Jesus está sentado à direita do Pai, governando soberanamente todas as coisas. Ainda que o mundo se agite, ainda que as circunstâncias à nossa volta mudem, o trono está ocupado. O Cordeiro é o Rei está no trono, e aqueles que nele confiam não serão abalados. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam, diz o salmista nesse Salmo 2, versículo 12. Oh, aleluia, eu creio assim em você. Pai, muito obrigada. Obrigado porque mesmo em meio às tempestades do mundo, tu continuas governando soberanamente todas as coisas. Senhor Deus, que o Senhor nos ajude a confiar mais no teu reino do que nas circunstâncias ao nosso redor. Que o teu amor lance fora todo medo do nosso coração. Que nós possamos reconhecer a ti não apenas como Salvador, mas como Senhor, como Rei de nossas vidas, Rei de toda a terra. Aleluia.
aleluia. Que possamos aprender, Senhor, a submeter nossos planos, os nossos sonhos, a nossa família, o nosso ministério, tudo, Senhor, a Ti e colocar em Tuas mãos. Que o Teu Espírito Santo, nos fortaleça na fé, aumente nossa esperança e faça cada um de nós viver como cidadãos do Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, amados irmãos. Um excelente domingo para você. À noite vamos estar ali na Kingdom Church Maricá, Santa Ceia do Senhor. Acompanhe. E entre lá na nossa rede social da Kingdom Church, siga e coloque aqui também, né, sua inscrição no nosso devocional diário. Aperte o sininho para que todos os dias você possa estar conosco nesses minutos, manhã, tarde ou noite, de devocional, de nos colocar em oração, em busca pela palavra, não apenas lendo, mas meditando na palavra do nosso Deus. Até amanhã, nosso café espiritual. Te aguardo. Shalom, Adonai.